vamos começar. Agora a gente vai falar sobre manipulação de atributos. Então, os atributos, voltar aqui para o HTML, são esse texto aqui que fica dentro, junto da tag. Então, ID é um atributo da tag div. Esse ID é outro atributo do H1. Class é um atributo da tag P. Esse outro class é outro atributo da tag H2, certo? Então assim vai, né? Então a gente consegue adicionar novos atributos nessas tags usando esse comando aqui, ó, set attribute, para definir um atributo. Ou então a gente consegue pegar o valor de um atributo ou então remover. Então vamos ver como é que a gente usa esses três comandos, esses três métodos para manipular a nossa página em tempo de execução, tá? Então eu vou dar um refresh para voltar a nossa página da forma inicial. E agora a gente vai fazer o seguinte, vai usar o primeiro comando, que é o set attribute, certo? Lá no H1 a gente viu que ele não tem o atributo class. Aqui, ó, nesse H1, nesse primeiro H1, a gente viu que ele não tem o atributo class. Então, se eu quisesse adicionar ele uma propriedade para fazer com que ele fique alinhado à direita, eu viria aqui no HTML, copiaria isso aqui e colocaria aqui do lado, ó, alinhado à direita, dentro da div, né? Ó. Certo? Poderia pegar aqui, ó, e aí eu aplicaria nos dois filhos, né? No olá e no mundo, nos dois H1s. Se eu quisesse pegar só no H1 de olá, eu faria isso, né? Ó, aplicaria somente lá no olá. Só que eu não quero copiar o meu HTML e ficar mexendo nisso, né? Eu quero simplesmente criar usar os JavaScript para fazer isso para mim, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro setar o atributo na div títulos, depois a gente seta o atributo, depois a gente dá um refresh e seta o atributo só lá na de baixo para a gente ver, ó. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos primeiro criar uma variável para pegar a div de títulos. Então vai ser títulos recebe document get select carry selector, e aí a gente pega, ó, não erre ao digitar, porque o S do selector é em maiúsculo. E aqui na string dele a gente vai dizer o seguinte, eu quero que pegue id títulos e salve dentro da variável títulos. Aqui ela, certo? Eu quero fazer o seguinte agora, eu quero pegar e adicionar um novo atributo. Do jeito que a gente fez antes no HTML, eu quero fazer isso só no JavaScript. Então eu quero colocar a minha class alinhado direita dentro de título, para fazer com que o texto olá e mundo fiquem alinhados à direita. Eu quero que esses dois elementos venham para cá, ó, usando JavaScript. Então eu vou fazer o seguinte, ó, títulos set attribute A maiúsculo, né? Só lembrando que o A é maiúsculo. Coloco o nome do atributo que eu quero adicionar, nesse caso aqui é um class, vírgula, coloque o nome da classe que eu quero utilizar. No nosso caso é o alinhado traço direita. Quando eu apertar o Enter, né, ele vai adicionar dentro dessa tagzinha, né, o class, do jeito que a gente fez manualmente, a gente está fazendo dinamicamente, usando JavaScript. Por isso que esses elementos foram alinhados à direita, tá? Então, vamos usar logo de cara, né, esse comando aqui, ó, remover atributo. E aí basta que você, para remover um atributo, você especifique qual é o nome do atributo, né? Então aqui em títulos, eu vou remover o atributo chamado class.
Se eu apertar o Enter, ó, os dois voltam para esquerda, certo? Se eu quiser agora adicionar a tagzinha somente no elemento H1, título 1, eu preciso selecionar somente ele. Eu vou fazer de um jeito, ó, diferente do que eu venho fazendo até agora. Eu vou usar um único comando para fazer isso. Eu não vou precisar salvar dentro da variável. Salvar dentro da variável é importante caso você queira fazer várias manipulações dentro daquela tag. Mas também dá para fazer isso utilizando um único comando. Então, como é que eu vou fazer? Ó? Document carry selector, só quero o primeiro elemento, não quero vários elementos. E eu quero somente o elemento título 1, H1 título 1. Hashtag título 1, fechou. Isso daqui já retorna um objeto. Se eu colocar o ponto aqui, ó, direto, eu consigo acessar os atributos daquele objeto. Não preciso salvar dentro da variável e depois usar o comando ponto. O ponto para acessar os atributos. Eu posso pegar diretamente, né, do resultado deste comando, que é um objetozinho daquele, e conseguir modificar seus atributos. Então eu vou usar aqui, ó, o set attribute diretamente. Então eu vou especificar que eu quero adicionar atributo class com valor alinhado traço direita dentro deste elemento. Aí ele fica lá alinhado, ó, certo? Beleza? Então essas são as formas que a gente tem para adicionar atributo, pegar o valor do atributo com get, né? Ó. Vamos pegar aqui agora o valor dele, ó. Vou apagar aqui o set, botar o ponto get attribute e vou dizer qual é o atributo que eu quero ver o valor. Se eu quero ver class, eu escrevo class e ele vai dizer alinhado à direita. Se eu quero ver atributo ID, eu coloco ID e ele vai mostrar qual é o título, né? Título 1, que é a identificação do meu H1, certo? Então são os três comandos que a gente usa para poder manipular os atributos do HTML, certo? Então, com isso a gente para. Na próxima a gente vai mexer em alteração de estilos.